O deputado Zeca Disseu está subindo, vou colocar ele aqui. Né? Boa noite, deputado Zeca Disseu, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados. É um prazer tê-lo conosco aqui num dia muito quente, muito simbólico na continuação desse ritmo da política. Boa noite, Lula. Boa noite a Sara. Cumprimentar de forma muito especial a grande audiência de vocês. Para mim é uma satisfação grande poder estar aqui e dialogar um pouco com todos e todas. Perfeito. Deputado, hoje o governo começou a fazer andar, né, o relatório da reforma tributária na Câmara dos Deputados, né, teve a primeira reunião efetiva de trabalho da CPMI, né, do golpe, do 8 de janeiro, aonde a bancada governista mostrou uma sintonia de ação que deixou a extrema-direita, ao mesmo tempo, perplexa e indignada, né? Mas, agora, Arthur Lira venceu uma partida no Supremo Tribunal Federal com o arquivamento da denúncia contra ele, né? Ainda no Supremo Tribunal Federal, com o arquivamento não, com o não conhecimento de uma denúncia contra ele, de uma das denúncias que tramitam contra ele. Agora, o ministro Dias Toffoli concedeu um habeas corpus ao Tacla Duran, né, para que ele possa vir ao Brasil, estar na Câmara dos Deputados, atender a um requerimento do deputado Rogério Correia, da bancada de vocês, para que fale sobre as anomalias que existiam ali em Curitiba, enquanto o Moro foi juiz na 13ª vara, e também o Toffoli, ele trouxe para o Supremo Tribunal Federal as denúncias do Tony Garcia, todas as ações contra o Tony Garcia, empresário que foi manipulado pelo Sérgio Moro, né, senador do seu estado. O governo está, enfim, ganhando musculatura no parlamento, conseguindo lidar com essas diversas frentes abertas e colocar a sua agenda para andar? Lula, eu entendo que o dia de hoje foi muito importante, né? Esse conjunto de decisões aí, elas impactam muito, né, o mundo da política, a dinâmica das disputas, a conclusão, né, da cassação do deputado Deltan é extremamente importante, né? A lei foi cumprida. Ele burlou a lei eleitoral, ele cometeu crimes dos mais diversos, inclusive alguns que nem foram julgados ainda, mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar insistindo para que sejam julgados, e teve a punição que a lei recomenda. As decisões que acabam dando condição de testemunho e de produzir provas, tanto do Tony Garcia como do Tacla Duran, também tem um nível de importância muito grande, né? Que faz tremer aqueles que, dentro da Lava Jato, se utilizaram dos expedientes mais criminosos possíveis para usar a justiça para fazer terror, luta política, destruir reputações, destruir empresas. Nós sabemos qual foi a consequência disso para o Brasil, né? Fome, miséria, desemprego, por destruir as empresas, destruir os empregos, né? Numa falsa tese de combate à corrupção, que, na verdade, de nada tinha ali de motivação o combate à corrupção, que deve ser sempre uma bandeira, uma luta de todos nós. Vai ficando cada vez mais claro, e as provas que podem ser obtidas agora, tanto com o Tony Garcia como com o Tacla Duran, elas vão dar substância ainda maior ao quanto que a Lava Jato e aqueles que se ocuparam dela organizaram, eles sim, né, uma verdadeira OCRIM, né, uma verdadeira organização criminosa, inclusive para interferir na democracia, na disputa de 2018,
né, impedindo a candidatura de quem liderava as pesquisas e permitindo a vitória desse delinquente que governou o nosso país, né, de forma desastrosa nos últimos 4 anos. Mas o que mais me entusiasma, viu, Lula, é abrir agora os jornais, ver aqui as estatísticas da economia, né? A bolsa disparando, subindo muito, né? O dólar caindo, as projeções de inflação surpreendendo positivamente, né? A inflação vai estar muito menor do que previam, e é claro que isso nos dá musculatura, e isso é o mais importante, nos dá força para fazer a luta maior. Eu entendo que a luta maior, Lula, é a redução dessa taxa de juros criminosa que hoje sangra todo o país. O Brasil podia estar gerando muito mais emprego, a condição de salário do trabalhador e da trabalhadora poderia ser muito melhor, o ambiente para o setor produtivo, para quem quer empreender, desde o autônomo, desde o microempreendedor individual, passando pelo pequeno e médio empresário, pelo pequeno e médio agricultor e chegando nos grandes, esse ambiente podia ser muito melhor se nós não tivéssemos a maior taxa de juros do mundo, do planeta, o dobro, quase o triplo do segundo colocado, uma taxa de juros que não pode mais o país aceitar, o país suportar. Então, eu acho que nós estamos criando na política, nas ações de governo, no ambiente do país, né, tudo que é necessário para, de fato, os juros começarem rapidamente, de forma ampla, a serem reduzidos. Então, eu estou empolgado. Deputado, Agora, sabedor deputado, só já né? que você tocou nesse ponto, você combinou com o presidente Lula, que aqui a gente chama o outro Lula, né, porque esse é exatamente o discurso que ele fez hoje em Goiânia, na fábrica da Stellantis, né, da Fiat Jeep, no Brasil, lá em Pernambuco, exatamente tocando desse ponto, está aqui separado para a gente colocar, e eu ia colocar esse discurso depois da sua saída. Se você puder esperar um pouquinho, oi. Só queria esclarecer que por mais que eu goste muito, hoje eu não tive a oportunidade de acompanhar as notícias, de ver o pronunciamento do presidente foi agora, Lula, até porque foi agora há pouco. A nossa vida não está fácil aqui, viu, Lula? Quem está nos assistindo sabe, né? Nós temos aqui um Congresso de direita, conservador, nós temos aqui 50, 100 deputados que são da ala psiquiátrica, né? Da insanidade, da ala extremista, né? E a gente está conseguindo, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com um governo que ainda está se organizando do ponto de vista da articulação política, nós estamos conseguindo aqui aprovar coisas muito importantes, como vamos aprovar amanhã a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Então, teve uma reunião hoje com os líderes na residência oficial da Câmara dos Deputados. Nós ficamos lá do meio-dia, eu acabei saindo de lá a quase 5 horas da tarde, cheguei aqui no plenário, estava lá acompanhando a apresentação do texto, né, da reforma tributária, que ficou muito bom, está muito redondo, tem consenso. Depois de 20 anos, a gente vai ver esse tema também importante para o país prosperar. Então, eu quero assistir. Estou curioso para ver o que o presidente falou. Vou colocar, separei um trechinho para aqui para a gente assistir. Vai botar a decreto, porque não há nenhuma explicação histórica da gente ter o juro mais alto do mundo, 13,75, quando, na verdade, a inflação está, durante 12 meses, apenas de 4,7%. Põe tela cheia, Lula. Quem é que ganha com isso? E quem é que perde? Quem perde, nós sabemos que é o povo brasileiro, que é o empresário que quer investir, que é o pequeno e médio empreendedor, que é o pequeno e médio empresário, que são as pessoas que querem tomar R$200 emprestado, R$500 emprestado para fazer um carrinho, para vender cachorro-quente, para vender pipoca, que quer montar um salão de beleza, que quer montar alguma coisa. Ele precisa ter acesso a dinheiro. E ele só pode ter acesso se o dinheiro for barato. Se o dinheiro for caro, as pessoas não tomam o dinheiro emprestado porque não podem pagar. Nós temos 72 milhões de brasileiros que estão pendurados no Serasa. Pessoas que fizeram dívida para comer. Pessoas que utilizaram o cartão de crédito para comer e que agora não podem pagar. Por irresponsabilidade de um governante que não soube entender a índole do povo brasileiro. Eu quero dizer aos empresários desta empresa, a toda a diretoria,
e quero dizer a todos os trabalhadores: esse país vai voltar a crescer. Esse país vai voltar a ter crédito barato. E esse país vai trabalhar para que o Nordeste seja tratado da mesma forma equânime como os estados do Sul, porque não é justo que o Nordeste seja tratado como se fosse o segundo primo ou primo pobre desse país. Eu vim aqui com o Eduardo Campos lançar a pedra fundamental. Eu conversei muito com o Eduardo Campos sobre a implantação dessa indústria. Eu sei o que eu sonhava e o que ele sonhava. Depois eu vim aqui lançar a pedra fundamental. Quando no começo, tá? Depois de mais uns 3 anos, 4 anos, acho que eu vim aqui com a Dilma, acho que a empresa não estava funcionando ainda. E hoje eu vim aqui. Sinceramente, eu fiquei boquiaberto com o que vocês conseguiram fazer numa cidade do interior deste país. Isso aqui, companheiro João Paulo, me lembra o crescimento do ABC nos anos 50 e nos anos 60. E eu posso dizer para vocês, se depender do nosso governo, essa fábrica vai continuar crescendo, Pernambuco vai continuar crescendo e o Brasil vai continuar crescendo. É para isso que eu quis voltar a ser presidente da República, para fazer o povo brasileiro a voltar a ser feliz outra vez. Portanto, companheiros, eu quero dizer para vocês que a emoção que eu senti hoje fazia muito tempo que eu não sentia, porque o Corinthians não está me ajudando muito, o Náutico não está me ajudando muito, a seleção brasileira não está me ajudando muito. Pois foi realmente ele estava emocionado, visivelmente emocionado, né, nesse discurso. Eu deixei até essa parte do Náutico, né, e do Corinthians também, para a gente ter o que falar depois. Mas, deputado Zeca Dirceu, parece que essa crise política que existe, crise de relacionamento entre base governista, Palácio do Planalto, a base ampliada, né, o Centrão no Congresso Nacional, a base sob controle do Arthur Lira, essa crise existe. Mas vocês estão começando a arrumar atalhos para driblar essa crise, né? Agora, haverá reforma ministerial? Não há reforma ministerial. Haverá trocas no Ministério, né? É momento de fazer essas trocas, né? Isso acontecerá. Existe essa agenda colocada, imposta pelo Arthur Lira ao presidente Lula? Olha, em todo governo, no Brasil e no mundo, né, Lula? Sara sabe disso também. É natural que de tempo em tempo você faça mudanças, trocas, né, nas posições, nas ocupações, nos cargos, nos ministérios. Eu fui prefeito 2 vezes da minha cidade, Cruzeiro do Oeste, lá no Paraná, e eu vivi isso já no primeiro ano do mandato. Se a gente olhar o que está acontecendo nos estados, nos municípios, né, isso é muito comum e natural. E eu acho que a gente não pode encarar isso como algo anormal, como algo preocupante. Mas eu não vejo sinais, né, no governo de que vai haver uma reforma ministerial, grandes mudanças nesse momento. Isso não quer dizer que no futuro, né, como eu disse, isso não possa acontecer. Eu acho que o governo tomou decisões muito acertadas na articulação política em dezembro e janeiro. Pactuou uma série de coisas, né, algumas que a gente gosta, outras que a gente nem gosta, mas são importantes para o país poder avançar. Foi pactuado muita coisa com todos os partidos. Com os partidos, é claro, que apoiaram o presidente Lula e até mesmo com partidos, com líderes, né, que não estiveram na campanha, que hoje se declaram independentes. E muitas vezes houve, né, pactuações com a própria oposição. O que tem gerado aqui uma dificuldade maior não é isso. O rumo está correto da articulação política, as pactuações foram feitas, não há velocidade adequada,
não há amplitude necessária e muitas vezes falta previsibilidade, né? As coisas precisam ser combinadas de maneira muito clara e aquilo que é combinado precisa ser cumprido. E eu não estou falando aqui só de execução orçamentária, não. É até um pouco fantasiosa ver as notícias que saem sobre execução orçamentária. Eu vou dar um dado muito importante, que é bom quem está assistindo anotar e repercutir. O governo federal, até agora, não empenhou um centavo sequer para nenhum deputado federal, senador, que não seja da obrigação legal que o governo tem para fazer. Então, não tem recurso extra, não tem nenhum favor, não tem nem um carinho, né, um gesto que tenha sido feito. Tudo que sai nos jornais são empenhos de emendas impositivas, que há 5, 6 anos atrás foi criada uma lei federal que obriga o governo federal, seja qual for ele, em que momento for, a empenhar e a pagar todas as emendas impositivas. Então, é muito importante a gente compreender isso e esclarecer isso, né? Há um conjunto de fatos, de fatores que precisam ser negociados, articulados, mas como o rumo está correto, a gente continua sempre, né, otimista de que você vai, semana a semana, ter um ambiente melhor. Enquanto isso não acontece, a gente vai se virando aqui com o que a gente tem. E eu acho que o resultado, apesar das dificuldades de não estar nada bem resolvido, o resultado até agora é muito positivo para o governo. Ter aprovado a PEC da transição, a PEC do Bolsa Família em dezembro, só isso já vale um governo, já vale um ano, pelo menos. Porque permitiu a gente ter a volta do Bolsa Família, não só garantindo os R$600, mas garantindo mais R$150 por criança, mais R$50 por jovem, mais R$50 por gestante. Então, hoje tem muito mais dinheiro circulando. Além de buscar erradicar a fome, isso movimenta a economia, isso chega no comércio, impacta a indústria, a agricultura. Não foi por acaso que na semana passada a gente teve aqueles dados da economia. O Brasil foi o 4º país no mundo que mais cresceu no último trimestre. A PEC da transição permitiu, por exemplo, é uma área que eu atuo, eu sou apaixonado pela educação, que depois de 6 anos o orçamento da educação sendo reduzido, ele tivesse uma alta esse ano de 12 bilhões de reais. Isso já está impactando as bolsas, isso já está chegando para os professores, para os estudantes, isso já está ajudando o Brasil a voltar a ter pesquisa, extensão universitária, para desenvolver tecnologia e inovação. Milhares de obras na educação, em universidades, em institutos federais, em escolas, creches, que estavam abandonadas há vários anos, foram retomadas, estão sendo concluídas. Eu estou indo inaugurar muita coisa no Paraná nos finais de semana. Nós conseguimos aprovar, né, medidas importantes, né, como o novo regime fiscal sustentável, que vai sim permitir que o país continue aumentando investimento, ampliando despesas na saúde, na educação, e, ao mesmo tempo, dar uma resposta para quem usava isso como uma desculpa para não baixar os juros. Não tem mais desculpa. Como eu falei há pouco, né, nós estamos avançando aqui para aprovar uma reforma tributária que vai simplificar a arrecadação, vai torná-la mais transparente, mais justa, mais equilibrada e vai, ao mesmo tempo, permitir que o governo acabe com a fraude, com a sonegação, que hoje é muito grande. Isso vai permitir aumentar a arrecadação, vai ter mais dinheiro para a saúde, vai ter mais dinheiro para a educação. E se diminuir os juros, também vai sobrar mais orçamento, porque hoje o país gasta um volume muito grande de impostos que a população paga justamente para honrar os juros da dívida pública brasileira, que é muito alta e que vem desde a época lá da ditadura. Então, há um conjunto de decisões que a gente conseguiu construir aqui, a própria manutenção, né, da esplanada dos ministérios, com a nova formatação que o presidente Lula pensou em janeiro, né, é uma vitória que muita gente até duvidava. Até eu mesmo fiquei nos últimos dias ali em dúvida se realmente a gente não ia perder tudo que foi reorganizado aí, e seria muito prejudicial para áreas vitais, como é a cultura, como é a questão dos povos indígenas, o meio ambiente. Seria um desastre para a agricultura familiar. Já pensou, Lula, de um dia para outro não ter mais o ministério que cuida da agricultura familiar? Então, assim, não, o governo está conseguindo, apesar das dificuldades, apesar da necessidade ainda de melhorar muita coisa, o governo está conseguindo ter vitórias aqui importantes. E não é um mérito só meu, não é um mérito só do líder do governo, do Zé Guimarães. Em muitos momentos a gente teve a boa vontade aqui, até da oposição.
É como eu falei, driblando, né, o que está acontecendo, driblando os obstáculos impostos pela oposição. E nessa linha do que você falou, deputado, amanhã, aliás, o presidente Lula ele relança o Mais Farmácia, né? E depois ele vai para a Bahia fazer o relançamento de outros programas sociais também. Mas o Mais Farmácia, né, que é o Farmácia Popular, é um programa que foi completamente desmontado pelos governos